Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes e estou começando a resolução das questões de 61 a 80 do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos. Então, vem comigo para a resolução. Questão 61. Considere a seguinte proposição. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeiro lugar. Nessa proposição, o conectivo lógico é... Quem é o conectivo aqui? É esse mais. Esse mais representa para nós o i. E o i é a nossa conjunção. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra D. Analise as 5 frases abaixo. Então, nós vamos analisar essas 5 frases e vamos procurar a frase que não possui uma característica lógica em comum às outras. Aqui eu tenho uma proposição composta. Aqui eu também tenho uma proposição composta. Aqui eu tenho uma conjunção. Então, você pode ir anotando assim, ó, para poder memorizar que o conectivo i é uma conjunção. O ou vai ser a tua disjunção. O próximo conectivo que nós temos é o se então, que é uma condicional. Aqui eu tenho se e somente se, é a nossa bicondicional. E nós temos no item 5, a cavalo dado, não se olha os dentes, nós temos uma proposição simples. Então, a única que está diferente das demais é a 5. A alternativa correta aqui vai ser a letra E. Questão 63. O conectivo lógico associado ao adágio popular ou vai ou racha é... Aqui eu tenho o ou. Quem é o meu ou? É a minha disjunção exclusiva. A representação simbólica, nós teríamos P ou que. Temos aqui o ou, tem o cortezinho embaixo do V. Questão 64. Considera-se a seguinte proposição. P. João é alto ou José está doente. Nós temos um ou aqui. O conectivo utilizado na proposição composta P chama-se disjunção. Questão 65. Julgue o item a seguir, relativos ao raciocínio lógico e operações com conjuntos. Dadas as proposições simples, P, sou aposentado e que nunca faltei ao trabalho, a proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, tem o se então, você vai colocar a setinha. Aqui eu tenho um i, então vou ter um i entre essas duas proposições. Sou aposentado é a proposição P, nunca faltei ao trabalho é a proposição que, vão ficar entre parênteses. E aqui eu tenho uma negação, não, a proposição P, não sou aposentado. Então, vamos ver se ele escreveu certinho. Se tiver escrito desta forma, aqui pode ter 2 tracinhos também, não tem problema. Vai indicar também o se então. Está correto. P e que, então não P. A alternativa correta aqui vai ser que o item está certo na questão 65. Questão 66. Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante, representa uma proposição composta. Sim, aqui nós podemos representar como uma proposição composta, escrevendo da seguinte forma. Se Antônio, a gente pode colocar aqui um se, eu vou pegar essa proposição que Antônio fuma 10 cigarros por dia e vou chamar de A. Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, e Pedro, né, vou colocar aqui, e Pedro não é fumante, eu vou chamar só de P. Então, a probabilidade, vou colocar aqui, então, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior. Então, aqui eu vou colocar como I, probabilidade dele sofrer um infarto. Então, temos uma proposição composta, onde eu posso destrinchar aqui em 3 proposições simples. Proposição A, ele fumar 10 cigarros por dia. Proposição P, o Pedro não ser fumante, e a proposição I, que ele sofreu um infarto, é 3 vezes maior. Então, aqui nós temos um item que está certo. Podemos ter uma proposição composta. Questão 67. Na lógica proposicional, existe um símbolo que caracteriza a disjunção. O símbolo que caracteriza a disjunção é o Vzinho. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta uma expressão da disjunção P e Q. Aqui ele não quer que você faça o I, tá? Ele quer que você pegue a proposição P, coloque o símbolo da disjunção e coloque a proposição Q. Então, temos que colocar dessa forma. A alternativa correta aqui será a letra E. Questão 68. Analise o conjunto de sentenças apresentadas a seguir e assinale a alternativa correta que corresponde à sua expressão na lógica proposicional. Sentenças P, está chovendo, e Q, não vou sair.
eu considero que nessa questão não houve uma pergunta, porque se tivesse uma pergunta, seria mais ou menos assim. Vou colocar uma pergunta para a gente. Imagine que você tem aqui as duas sentenças e que você tem uma frase. Por exemplo, se está chovendo, então vou sair, por exemplo. Aí teria como a gente transformar essa frase, utilizando essas sentenças, numa proposição composta. Teríamos como a gente colocar o condicional, aí aqui está chovendo seria a proposição P, e aqui vou sair é o contrário da proposição Q. A proposição Q é não vou sair, então se eu colocar aqui vou sair, eu estou colocando a negação, não Q, e aí eu teria a resposta correta na letra A. Para mim, essa questão ela deveria ser anulada, a banca não anulou, considerou aí que era a letra A, mas é uma questão meia sem pé nem cabeça. Então vamos para a questão 69. Na lógica proposicional, é possível fazer uma operação na qual se realiza a negação de uma negação. Então, a gente pode negar duas vezes. Por exemplo, o símbolo de negação representado pela cantoneira. Sendo assim, o significado semântico correto da operação é uma afirmação. Por que é uma afirmação e não uma dupla negação? Isso que foi feito é uma dupla negação, mas só que o resultado semântico dá uma afirmação. Como assim? Eu vou colocar aqui, ó, Tiago é professor. Tiago é professor. Isso aqui é uma afirmação. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. É minha afirmação. Se eu negar, eu vou colocar o não. Tiago não é professor. E se eu negar novamente, eu vou retirar o não. Vai voltar a ser o quê? Tiago é professor, que é a minha afirmação. Então, quando eu opero com a dupla negação, eu volto a ter a minha afirmação. Por isso que na questão 69, a alternativa correta é a letra E. Questão 70. Considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas. Então, aqui a banca quer que você coloque as proposições simples por letras maiúsculas. A sentença: a fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos mantimentos que a população consome, pode ser representada simbolicamente por P e Q. Ele está dizendo aí que nós podemos transformar essa proposição em uma proposição composta do tipo P e Q. Vamos ver se isso é verdade. As questões da banca CESP, Sebrasp, elas têm uma característica, que normalmente você tem uma frase longa, mas o que você vai utilizar aí para identificar se você tem uma proposição simples ou composta é a quantidade de verbos. E nessa frase aí, o que nós temos? Nós temos o manter aqui como nosso verbo principal. A fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome. Pode ser representada simbolicamente por P e Q? Não, ela não vai poder porque você tem apenas um verbo. Então, aqui vai ser uma proposição simples. Ela tem um período longo, ela é bem extensa, mas continua sendo uma proposição simples. Então, aqui você tem um item que está errado na questão 70. Vamos para a nossa questão 71, que é uma questão da banca IADES. Considere as proposições P e Q, assinale a alternativa que indica a melhor tradução em linguagem corrente para a proposição. Note que aqui eu estou te dando a linguagem simbólica e a gente vai fazer a negação, certo? Aqui eu tenho um conectivo, esse conectivo é o I. Então, dentro das alternativas, você já vai procurar quem tem o I. Tenho aqui 3 proposições que tem o I, essas duas já estão fora. E agora eu vou fazer a negação da primeira parte. Paulo é mineiro, eu vou colocar aqui Paulo não é mineiro, tá? Paulo não é mineiro e Pedro é rico. Então, a alternativa correta da questão 71 vai ser a letra E. Questão 72. Sejam as seguintes proposições. Então, temos 2 proposições e nós queremos fazer a linguagem simbólica dessa frase aqui. Então, fazendo a linguagem simbólica, começa pelo conectivo. O conectivo é um I, é o chapeuzinho. Todos aqui têm um I? Não, esse aqui não tem um I, então esse aqui já está fora. Agora nós temos aqui, o Aedes aegypti é perigoso. Se tiver exatamente igual ao que está aqui, nós vamos chamar de proposição P. Então, essa aqui vai estar fora e essa aqui também. Vai ficar só a B e a E. E
não é transmissor da tuberculose. O Aedes aegypti é transmissor da tuberculose. Então, como aqui teve uma negação, eu vou dizer que é não que. Então, a alternativa correta na questão 72 também será a letra E. Questão 73. Temos 3 proposições. E o que ele está querendo aqui? Qual delas é a negação da proposição? Estou como é a capital do Egito. É simplesmente a gente negar aqui o verbo. Aqui a gente vai colocar o não. Estou como não é a capital do Egito. Nós vamos encontrar aqui na letra R. Certo? Não vai mudar aqui, ó. Por exemplo, Cairo é a capital do Egito. Não vai ser a negação. A negação vai ser só negar esse verbo. Então, a alternativa correta na questão 73 aí vai ser a letra A, apenas R. Questão 74. Sejam as proposições P, os alunos se mobilizam e que a reforma continua sem solução. A simbolização da sentença. Aí aqui nós temos um se então. Começamos pelo conectivo. O conectivo aqui vai ser uma setinha. Todos são uma seta. Então, nós vamos procurar agora se houve alteração nas proposições. Aqui os alunos não se mobilizam. Como a proposição P diz que eles se mobilizam, então ele colocou aqui não P. Quais das alternativas tem não P? Só vai ter aí nas alternativas B e C. Agora a gente vai olhar o outro lado. A reforma continua sem solução. A reforma continua sem solução. Então não mudou nada, você coloca o Q e marca a alternativa correta, que é a letra C. Questão 75. Observe atentamente o argumento a seguir. O paciente deve ser medicado se e somente se ele estiver com azia e náuseas. O paciente está com azia e náuseas, portanto, ele será medicado. Considere M, medicado, A, azia e N, náuseas. Assinale a alternativa que contém a tradução desse argumento para a linguagem simbólica. Então, aqui eu tenho um se e somente se. Nós começamos colocando o símbolo do se e somente se. Medicado, ou aqui eu tenho um I, azia e náuseas. Essa é a primeira proposição. A segunda aqui, o paciente está com azia e náuseas. Então, azia e náuseas e, consequentemente, ele vai ser medicado. Então, qual a alternativa que está escrita desta forma? Vamos procurar aqui. Nós temos a possibilidade aí de ser a B, a D ou a E. Só que aí nós temos o seguinte, aqui é um I. É um chapeuzinho. Então, vamos procurar quais que tem. Pode ser essa e pode ser essa. E a próxima proposição é A e N. A e N, então a alternativa correta da questão 75 vai ser a letra E. Questão 76. Sejam dadas as proposições P e Q, assinale a alternativa que contém a tradução da seguinte proposição para a linguagem simbólica. Então temos a proposição, qual é o conectivo? Vai sempre no conectivo. O conectivo é o I, procura nas alternativas quem tem o I. Só tem uma opção que tem o I. P e Q. Então, vamos ver aqui. O paciente não está bem. O paciente não está bem. Colocou exatamente o P. E depois ele colocou o paciente ingeriu o medicamento. Colocou o Q. Certinho. Alternativa correta aqui, letra C. Só pelo conectivo já dava para marcar a letra C. Questão 77. Observe atentamente o argumento a seguir. O paciente será internado se e somente se ele estiver com dor ou febre. Olha aqui o se e somente se é por onde você vai começar. O paciente será internado é o I. Dor, aqui no caso é febre ou dor. Então vai ser F ou D. Primeiro argumento foi esse, a primeira sentença foi essa. A segunda é o paciente não está com febre e não está com dor. Então, não F e não D. E a consequência aqui vai ser que ele não será internado, não I. Certo? Então, vamos procurar agora qual é a tradução simbólica do argumento. Nós temos aqui, esse aqui já não é, está fora, o B está fora, porque tem um sim então. Agora eu tenho que ver quem tem o ou. Quem tem o ou, apenas o item C. Os demais estão com I. Então, o item C é a nossa alternativa correta. Pode conferir que dá certinho, ó. Não F e não D. E, portanto, não I. Questão 78. Observe atentamente o argumento a seguir. Se o cachorro está triste, então está doente. Então, ele está dando uma ênfase aqui à palavra cachorro e a palavra doente. Então, na hora de representar, você vai usar o que ele está dizendo como letra para representar. Então, se o cachorro está triste, então está doente.
Se o cachorro está doente, então será levado ao veterinário. Então, nesse caso aqui, você vai usar o D como referência. Então, se está doente, então vai ao veterinário. Portanto, se o cachorro está triste, que essa frase é igual à inicial aqui, nós vamos usar o C, então será levado ao veterinário. E aí nós vamos procurar dentro das alternativas qual que está com a linguagem simbólica desta forma. Encontramos ela aqui na letra D. Se C, então D. Se D, então V. E se C, então V. Então a alternativa correta aqui será a letra D. Questão 79. Observe o argumento atentamente. Então temos a mesma coisa, né? Atentamente o argumento a seguir. O gato está com fome ou sono. O gato não está com sono, portanto, está com fome. Então aqui nós vamos colocar fome ou sono, F ou S. Depois, não S, não está com sono. E a consequência de... Aí o não pode ser o tiozinho ou pode ser a cantoneira, tanto faz. Portanto, está com fome. Então, portanto, F. Olhando aqui nas alternativas, nós vamos primeiro aqui no ou. Nós temos aqui o ou, ó. F ou S, não S, então F. Então, a alternativa correta na questão 79 será a alternativa C. Questão 80. Sejam dadas as proposições R e S. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, considerando uma proposição com conectivo do tipo conjunção. A conjunção, de cara, nós vamos ter que colocar um I. Então, dentro das alternativas, você vai procurar quem tem um I. Aqui eu tenho um sim, então. Quando tem só um então ou só o se, é um sim, então. Está fora. Aqui eu tenho um se, somente se. Aqui eu também tenho um se, então. Aqui eu tenho um ou e eu vou ter só uma que tem o i. E ele está mandando eu ligar o R com o S. Quem que é o R? O cavalo está agitado. E quem que é o S? O cavalo está com medo. O cavalo está com medo, então a alternativa correta na questão 80 será a letra A. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. No próximo bloco de resolução de proposições compostas e seus conectivos, eu finalizarei essa resolução desse e-book com questões de 81 a 100. Eu vejo você na próxima resolução.